Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o Lucas, dando um play nesse tutorial de Blender para iniciantes. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o Blender, vamos estar botando a mão na massa no Blender. Na aula passada a gente estava vendo um pouco como instalar e baixar o Blender para a Nubeira. Hoje vamos estar colocando o Blender em prática, vamos estar vendo um pouco sobre movimentação, sobre como girar a câmera, como selecionar objetos e como adicionar objetos no Blender. Então o pessoal que já sabe isso pode passar para o próximo vídeo se estiver existente, tá? Para você poder estar no Blender, quando você abre ele, vai ter essa telinha aqui. Essa telinha aqui é como se fosse uma telinha de boas-vindas do Blender. Nessa área aqui você vai conseguir ver os seus trabalhos recentes que você trabalhou. Se você clicar aqui em cima dele com o botão esquerdo, você vai para aquele trabalho, mas nada que nos interessa ainda. Para a gente poder estar saindo dessa telinha, é só você clicar com o botão esquerdo aqui fora dela. Daí você vai sair dessa telinha. Vocês podem estar notando que o meu Blender ele está em português, mas tem gente que prefere trabalhar em inglês e tem gente que prefere trabalhar em português. Então eu vou estar trabalhando com o Blender em português nessa aula para vocês poderem estar aprendendo um pouco do dialeto do Blender e de modelador 3D, por exemplo, que tem muitos modificadores e muitas ferramentas que são iguais. Daí é bom a gente estar podendo aprender o nome dessas ferramentas, por isso que eu vou deixar o Blender em português. Então para você poder estar deixando o seu Blender em português, que provavelmente vai estar em inglês, você vem aqui em arquivo, ou seja, no seu vai estar em File. Você clica em File e vem aqui preferências de usuário, ou no seu deve estar User Preference. Daí você clica aqui e vai abrir essa telinha aqui para a gente. Essa telinha aqui que você vai configurar o Blender. Tudo que tiver em relação à configuração do Blender vai ser nessa telinha. Então, para a gente poder estar colocando o nosso Blender em português, a gente vai clicar aqui em Sistema. No seu provavelmente vai estar escrito System. Você clica em System e essa caixinha aqui vai estar desabilitada. Desabilitei a minha para mostrar para vocês. Você vem nessa caixinha aqui, ó, International Fonts. Você habilita ela. Você pode também estar colocando a fonte sua aqui no Blender. Vou esperar habilitar. Esperar um pouco responder, que o Blender hoje está lento, porque estou gravando com Camtasia. Daí vai abrir esse menuzinho aqui para você. Daqui nesse menu linguagem você vai clicar aqui. Clicando aqui vai abrir um menu para você. Deixa eu clicar aqui, esperar um pouco. Eita, fechou aqui? Ah não, tá aqui. Daí clicando aqui nesse menuzinho, vamos clicar, vai abrir esse montão de opções para você. Daí você vai ter aqui o inglês, vai ter o espanhol, vai ter o espanhol da Espanha e vai ter muitos outros línguas. Eu acabei colocando uma língua que eu não sei. Não quero essa língua, quero ser em português. Espera um pouco, que meu computador é muito rápido, chega a surpreender vocês. Pô, a telinha tá de mal comigo. Daí você vai colocar aqui em português do Brasil. Você pode ver que tem outros idiomas que estão em progresso. Por exemplo, calma aí, essa telinha deu de brigar comigo hoje, bem logo quando estou gravando o vídeo. Vamos clicar aqui e vamos colocar português Brasil. Clicando em português Brasil, o seu Blender não vai trocar automaticamente de língua. Por exemplo, o meu tá naquela língua estranha ainda, porque vai estar esses menuzinhos aqui, eles vão estar desabilitados. Então habilita esses menuzinhos aqui que vai trocar o seu Blender. Você clica em interface, clica em dicas e clica em novos dados. E salva as suas preferências de usuário. Se você não salvar, não vai adiantar de nada você ter alterado o Blender. Então vamos fechar isso daqui, porque isso daqui não interessa mais para a gente. Só deixa eu fazer um cenáriozinho aqui para a gente poder estar aprendendo como é que a gente seleciona objetos no Blender. Depois eu ensino como é que a gente vai poder estar movimentando no Blender, tá bom? Vou primeiro ensinar como é que seleciona. Para você poder estar selecionando algum objeto no Blender, você só seleciona com o botão direito. Você clica com o botão direito em cima do objeto que você vai poder estar selecionando o seu objeto. Se você segurar com Shift, você vai poder estar selecionando múltiplos objetos no Blender, tá bom? Então com um clique você seleciona um, com Shift você seleciona vários. E como é que você movimenta a sua câmera, a sua visão? Por exemplo, eu quero selecionar aquele cubo ali e eu tenho que movimentar até lá para poder selecionar esse cubo. Então, o Blender ele não trabalha com o botão esquerdo do mouse.
Se você clicar com o botão esquerdo, só vai ficar aparecendo esse cursorzinho que a gente chama, que ele serve para adicionar, para indicar para o Blender onde é que a gente quer adicionar um objeto. Por exemplo, se eu vim aqui em adicionar malha, adicionar um cubo, ele vai adicionar o nosso cubo onde estava aquele cursor lá. Então, para a gente poder estar, o Blender ele trabalha somente com o scroll. Se eu apertar o scroll e arrastar o meu mouse, ele vai poder estar girando a nossa visão no Blender. Para a gente poder estar dando zoom, a gente vai girar o scroll. Então, apertando você gira, girando você vai poder estar dando zoom. Notem que se eu apertar Shift e segurar o scroll e arrastar, nós vamos estar movendo somente assim em um eixo só. A gente vai poder, não vamos estar rotacionando, vamos estar mexendo como se fosse uma imagem. Se você apertar Shift e segurar e arrastar o scroll. Se você apertar Shift e girar, aí você vai poder estar movimentando para cima ou para baixo. Se você apertar Ctrl e girar o scroll, não mais apertar, você vai poder estar movendo da esquerda para a direita. E é só isso, esse é o básico da movimentação do Blender, tá bom? Vocês vão estar usando bastante scroll. Se você estiver usando notebook, procurem na internet que tem um método de você poder estar emulando o scroll, se eu não me engano, tá bom? Daí você acha bem facinho. Então, trabalhando com o scroll que a gente vai estar movimentando o nosso Blender. Então, voltando para o modo de seleção, a gente vai selecionando os objetos com o botão esquerdo. Para selecionar múltiplos, a gente segura com o nosso Shift para selecionar múltiplos. Tem outros métodos também. Se eu apertar B, vai aparecer a setinha aqui para a gente. Se a gente clicar e arrastar, vai abrir essa caixinha de seleção, que a gente vai poder estar selecionando todos os objetos que estavam nessa área que a gente selecionou. Então, tem outros métodos também. Se a gente apertar C, vai abrir essa bolinha. Notem que se eu girar o scroll, ele vai aumentar essa bolinha, e se eu abaixar, ela vai deselecionar, vai abaixar a bolinha, se eu girar o scroll. Se eu ir clicando com isso daqui sobre o nosso objeto, ele vai selecionando. Eu também posso selecionar múltiplos. Se eu aumentar a nossa bolinha com o scroll, opa, acabou fugindo. Se eu aumentar a nossa bolinha com o scroll, eu vou poder estar selecionando múltiplos objetos de uma vez só, tá bom? E por exemplo, e para movimentar o nosso cubo, como é que a gente movimenta o nosso cubo? Você pode estar usando essas setinhas aqui, mas essas setinhas às vezes ficam de meio difícil acesso. Por exemplo, às vezes vai ter muitos objetos na sua cena, vai ficar dificultando o seu acesso a essas setinhas. Então, tem um atalho no Blender para você poder estar movimentando. Se eu apertar G, notem que eu vou poder estar movimentando nosso cubo sem ter que precisar das setinhas. Mas notem que eu estou movendo muito livremente, eu não estou conseguindo mover com uma certa precisão. Então, como é que a gente faz? A gente vai apertar G e seleciona um eixo. Se eu apertar X, vai travar a nossa movimentação no eixo X. Notem que se eu estiver movendo para cima ou para baixo, só vai mover no eixo X. Se eu apertar G, que é o botão de movimentar, e apertar Y, vai travar somente no eixo Y, que vai, note que eu vou estar mexendo assim para a direita e para a esquerda, que não vai mover. Se eu apertar G, depois apertar Z, vai estar travando a nossa movimentação somente no eixo Z. Se você estiver um pouco confuso com as letras, você pode estar vendo nesse painelzinho aqui, ó, que ele vai estar indicando, ó, por exemplo, o vermelho é o X, o Z, que é o de altura, é o azul, o Y, que é de profundidade, é o Y, tá bom? Nada que nos atrapalhe. Você também pode estar vendo por essa grade, por exemplo, o Y é o verde, né? Então o Y vai ser esse eixo, tá bom? Nota que se eu apertar G depois o Y, a grade indica qual é a nossa direção, tá bom? Já falei sobre a movimentação, agora vamos falar um pouco sobre a nossa rotação. Por exemplo, se eu quiser rotacionar o nosso cubo, como é que eu faço para rotacionar o nosso cubo? Eu aperto o R e ele vai poder estar rotacionando o nosso cubo, mas note que está rotacionando muito livremente. Se chegar mais perto que vocês, usando o scroll e o shift, apertando o R vai estar movendo muito livremente. Por exemplo, eu só quero rotacionar 90 graus para cá, no eixo Z. Como é que eu faço? Eu posso estar travando o nosso cubo no eixo G, eu posso estar movimentando ele somente no eixo Z. Se eu apertar R depois o Y, vai estar travando o nosso cubo no eixo X. Se eu apertar R e Y, vai estar travando o nosso cubo no eixo Y.
Eu também posso estar digitando no nosso teclado, por exemplo, eu quero rotacionar 50 graus exatos no nosso teclado. Girar 50 graus o nosso cubo no eixo Z. Se eu posso estar fazendo assim RZ, eu posso estar rotacionando 90 graus, mas aí não fica muito exato. Eu posso estar digitando no nosso teclado, por exemplo, se eu apertar R e apertar Z, que é o eixo que eu quero mover, e digitar 90, vai movimentar o nosso cubo em 50 graus. E se eu quiser rotacionar o nosso cubo para o lado ao contrário, eu posso estar apertando R, depois Z e digitando menos 90, que aí vai mover para o nosso lado contrário. Note que quando eu aperto o R, por exemplo, eu aperto o R, aparece aqui, ó, nesse canto inferior esquerdo, vai estar aparecendo aqui, ó, rotacionando, e vai falar os graus que eu estou rotacionando nosso cubo. Se eu apertar RZ, vai falar, ó, rotacionando o seu cubo em 38 graus ao longo do eixo G, tá vendo? Daí se eu posso também estar escrevendo naquela área, por exemplo, eu vou estar digitando aqui um número, eu quero rotacionar 50 graus negativos, então eu vou apertar negativo no teclado, vou estar apertando 50, e vou aqui, olha, notem que apareceu, rotacionando menos 50 graus. Se eu apertar com o botão esquerdo, vai estar confirmando a nossa rotação. Se eu apertar com o botão direito, vai estar voltando para a posição original. Note que eu também posso estar fazendo isso com a movimentação. Qual é o botão de movimentação mesmo? É o G. Vou selecionar esse cubo aqui e eu quero movimentar ele. Como é que eu faço? Eu posso estar apertando o G, depois Y, e eu posso estar digitando o número no nosso teclado, que é o 1. Note que moveu 1 no eixo Y, 1 para a nossa direita. Posso também estar movimentando ao contrário, se eu apertar menos no nosso teclado, vai movimentar ao contrário, tá bom? Eu posso estar movimentando uma quantidade muito grande, por exemplo, eu quero mover 10 para cima no nosso eixo G. Então eu posso estar apertando o G, que é o botão de movimentar livremente, depois eu travo ele no eixo Z e digito 10, que vai movimentar 10 medidas para cima. Se eu apertar negativo, vai mover para baixo. Mas eu não quero movimentar esse cubo, então eu aperto o botão direito para ele voltar para a posição original. Mas qual é essa unidade de medida que movimenta o Blender? Quando eu falo em mover, é um quadradinho desse. Note que eu vou deixar esse cubo aqui, ó. Por exemplo, eu vou deixar esse cubo bem aqui, correto, rente a essa grade, ou grelha, como muitos chamam. Ó, ele está bem rente, ó. Eu vou apertar para ele mover 1 para frente. Se eu apertar para ele mover 1 para frente, ele vai terminar mais ou menos nessa linha aqui. Vou apertar G, Y, vou apertar 1. Notem que parou bem naquela linha. Então um cubo desse representa 1 na medida do Blender, tá bom? Essa é a medida do Blender, tá bom? E se eu quiser aumentar o nosso cubo de tamanho, como é que eu faço para aumentar o nosso cubo de tamanho? Eu venho, seleciono o nosso cubo e aperto S. Note que ele está dando escala ao nosso cubo, mas note que ele está dando escala para várias direções. Vai que eu quero movimentar, dar uma escala no nosso objeto somente no eixo Z, então eu posso estar travando também. Se eu apertar Z, vai estar travando a nossa escala somente no eixo G. Se eu apertar X, eu posso estar travando a nossa escala no eixo X. Se eu apertar Y, vai estar travando a nossa escala no eixo Y. Tá bom? É uma coisa que vocês vão decorando com o tempo. Daí, por exemplo, tá muito objeto, tá muito cubo na nossa cena. Como é que eu faço para deletar? Eu posso ir um por um apertando Delete. Assim, ó. Delete. Daí vem aparecendo essa pergunta para a gente. Vem aqui aparecendo. Você confirma? Mais ou menos assim. Daí, se você apertar Enter, você vai confirmar a exclusão. Se apertar Ctrl Z. Se eu apertar Delete ou clicar com o nosso cursor também, vai funcionar também. Vou apertar Delete e vou apertar com o nosso mouse, o nosso botão esquerdo, vai também estar deletando. É que nem quando você está lá no Windows, se você quer deletar alguma coisa da sua área de trabalho, por exemplo. Você vai lá e aperta Delete. Daí o Windows vai aparecer para você. Você deseja realmente excluir esse arquivo? Daí você vai apertar Enter no Sim, ou você vai com o seu mouse e aperta Sim. Daí você vai estar movendo o seu arquivo para a lixeira. O Blender funciona da mesma maneira. Mas também no Windows você pode deletar vários arquivos do mesmo tempo. Você pode estar deletando até mesmo uma pasta. Por exemplo, eu quero deletar todos esses cubos aqui de cima. Como é que eu faço? Primeiro eu seleciono ele, segurando Shift com o botão direito, e vou selecionar todos os cubos. Eu vou apertar Delete, daí ele vem perguntando se a gente confirma essa exclusão. A gente pode estar apertando Enter, que ele vai excluir todos os nossos objetos.
Eu também quero excluir esses todos aqui, então eu posso selecionar ele com essa seleção aqui, que quando eu aperto C aparece. Se eu apertar C, ele vai aparecer para a gente, daí a gente gira o scroll que ele vai estar mudando de tamanho. Então eu vou selecionar todos esses objetos aqui, que eu quero excluir todos, eu achei eles muito feio. Posso estar apertando Delete e vai estar fazendo nossa exclusão. E agora, sumiu todos os nossos objetos, como é que eu faço para poder estar adicionando um novo cubo? Nota que nosso cursor está aqui, então se o nosso cursor está aqui, vai adicionar um cubo ali. Então como é que eu faço? Eu posso estar vindo nesse menu adicionar, em malha e cubo, ele vai estar adicionando um cubo para a gente. Eu posso não só estar adicionando um cubo, mas se eu vir em malha e colocar cone, vai adicionar um cone para a gente. Um Mr. Egg do Blender, que não pode ser considerado Mr. Egg, é esse macaquinho aqui. Se eu vir aqui em adicionar malha e clicar macaco, vai adicionar um macaquinho para a gente, um rostinho de macaco, mas eu não quero. E vamos dizer que eu quero adicionar no centro. Como é que eu faço? Eu posso estar apertando Shift C, que vai mudar o nosso cursor para o centro. Daí eu posso também estar não só usando essa abinha aqui adicionar, para a gente poder estar adicionando nossos objetos. Eu posso também estar usando um atalho, por exemplo, se eu apertar Shift A, vai abrir aquele mesmo menu para a gente. Daí a gente vem em malha e cubo, daí a gente adiciona um novo cubo para a gente, tá bom? Então pessoal, era só isso por hoje, nossa aula. Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco da interface que eu esqueci e um pouco de edição de objetos e materiais, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e não esqueça de se inscrever, de deixar seu like no play.